Eu nunca imaginei que eu iniciaria um vídeo com essa chamada, rapaziada. Mas o Luva de Pedreiro foi treinar lá no CT do Cariani e não só isso. Ele fez raiva do Julião, não quis treinar direito e tá tomando muito, mas muito hate do pessoal da Maromba. E é isso que nós vamos assistir aqui hoje, rapaziada. Já chega esmagando o seu gostei, porque mais uma vez estamos cumprindo o compromisso de postagem aqui. Se você tá gostando dos vídeos, se inscreve no canal, comenta sua opinião. Ao longo do vídeo eu faço várias perguntas pra você, então a sua chance de comentar, interagir, tema de vídeo, não deixe de comentar, beleza? E antes de começar o vídeo, eu queria lembrar você que a G Suplementos tá com preço ótimo pra você que quer abastecer seu estoque de suplementação. Lembra que lá você compra direto da fábrica. Lembra também que se usar o cupom Léo Araújo, você ganha um descontaço na hora de finalizar sua compra, beleza? Da mesma forma, lá na Alphacor, você que está querendo uma roupa de treino estilosa, uma roupa que não fique encharcada, porque o tecido dry é premium, ventila bastante e além de tudo, né, dá uma moral na carcaça, valoriza seu físico, porque você fica estiloso pra caramba. Ali na Alphacor você ganha 10% de desconto se você usar o cupom Léo Araújo. Cara, imagina só, você pagar por volta de R$ 28,80 em cada camiseta de treino e ainda mais você ter frete grátis. Se você colocar 7 peças no seu carrinho, você ganha frete grátis. Se usar o cupom Léo Araújo, ainda ganha 10%. Cada peça sai por menos de R$ 29,00. Confere lá. E ó, o seguinte, rapaziada, antes da gente ir pro vídeo, deixa eu colocar a câmera certa aqui, peraí. Uma das coisas foi que ele não tava levando a sério o que o Julião falava. É muito peso? Meu irmão, você não aguenta nada, olha o seu estado. Então, mas eu aguento, bota aí pra nós testar. Não, não dá, cara, não dá. Para psicologicamente, porra. Não, eu tô pegando, eu me garanto, cadê? Bota aí as máquinas. Não, você não consegue, meu querido, ninguém consegue. Mas Você não é só diferente começo? dos outros. Não, mas não é só começo? É, mas as pessoas têm que estar alimentadas. Não, mas é muito, eu não aguento não assim, pô. Comer e vai fazer um treininho. É de boa o treino, Cara, pá. padaria aqui na esquina. É de boa o treino. Na esquina. Mas ele quer botar pra eu pegar peso igual Cara, você não vai, você não aguenta pegar esse Você peso. não consegue pegar peso, eu tô falando sem pegar peso você já vai passar mal. Sem Pode peso. começar com 100. Você não Não é vai assim. conseguir levantar a barra, eu já sei. E você vai passar mal mesmo assim. Isso aqui se estendeu por um bom tempo no vídeo do Cariani lá, rapaziada, e ficou meio que nesse bate-bola, onde ele não queria treinar, aí depois que o pessoal meio que escutou ele não... Primeiro ele tava botando uma... Isso meio que ficou o vídeo quase tudo. Primeiro botando uma banca de que era o bonzão, aí depois, na hora de treinar de fato, ele não quis começar a fazer, deu uns migués lá, então o pessoal caiu em cima dele matando. Ele apareceu em um vídeo no canal do Renato Cariani com ninguém menos que Júlio Balestrin. No vídeo, o Luva se recusou a treinar e não quis comer. Júlio Balestrin e todos ficaram visivelmente incomodados. Muitos acharam uma falta de respeito. Afinal, Luva de Pedreiro estava tendo uma chance que milhões de pessoas sonham em ter, de ser treinado no CT Ironberg pelos melhores treinadores do Brasil. E Luva estava esnobando todos, desrespeitando o local e os profissionais. Até John Vlogs, que é amigo do Luva, ficou incrédulo com a situação. Nos comentários, todos os fãs estão criticando a atitude do Luva e pedindo que ele não volte mais ao canal. Não comeu? Não, pô. Tá em jejum? Em jejum, pô. Não, você tá zoando. É sério, pô. Aí não. Pede um negócio você pra não comer, eu quer. treino primeiro, depois você... Não, começa assim, mas na manhã, você fazer o teste, eu aguento. Não tem pô. mãe Não aqui, tem mano. mãe, não tem Ah, vai mãe. mandar, pô. Você tem que estar alimentado, você tá sem comer hoje. Minha velha, só uns treinos só pra ver Os o caras da movimento. Cracolândia tão forte perto de ti. Pode Então vai ser. na padaria comer alguma coisa, não dá. Ah, pra treinar mesmo? Eu não aguento não, pô, treinar eu, pô, sim, pô. Explica aí, explica aí. Explica o que, pai? Você tá o correndo quê, por cara? quê? Não, nós treinamos assim, pô, vamos, bora, eu garanto, bora. Não, meu querido, você não tá entendendo. Não, é igual o pessoal ia assim, É é? treino. Ah, não aguento não, pô. É treino. Mas você só vai saber se você aguenta ou não tentando, cara. Desmaiar, é por isso que tá... Rapaziada, ponto importante pra falar sobre isso aqui, mano. Seguinte, o Maurição, uma das estratégias que ele tem sobre gravar vídeo, ele já falou isso várias vezes, é que quando ele tá gravando, ele quer fazer com que o espectador, ele se sinta próximo da realidade que está acontecendo ali com os caras. Seja na academia, no CT, nos diários do Cariani. Ele quer fazer com que o cara estivesse próximo a eles ali, sentado na roda, olhando acontecer as coisas, trocando ideia com o pessoal. Isso, por que eu tô falando isso? Porque muitas novelinhas são criadas enquanto a câmera tá rolando e tal, tem uma certa atuação, mas grande parte da parada não é planejado. Por exemplo, esse vídeo aqui, o desconforto foi real. Tudo que aconteceu ali na frente das câmeras não foi um combinado pra ser assim ou assado, não. A câmera foi ligada e o hate começou a acontecer mesmo. E foi aí que eu comecei a entender de fato, cara, o que estava acontecendo nos assuntos relacionados ao... Porra. E foi aí, cara, que eu comecei a entender de fato o que estava acontecendo nos assuntos relacionados ao Luva de Pedreiro.
Velho, ele tá passando por uma fase onde ele tá literalmente sendo um alvo enorme de hate e aparentemente tudo que indica, tudo por conta das suas atitudes, né? Teve essa aí lá no Cariani e tem até um documentário aqui pra gente assistir, rapaziada. Eu separei o que aconteceu aqui, principalmente porque ele está tentando migrar agora pro mundo maromba agora, né? E o pessoal não está abrindo portas. Vamos ver se faz sentido isso ou não. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Esse é o exato momento da maior queda que a internet já presenciou. A data onde o fim do maior influenciador do Brasil começou. Por mais estranho que isso pareça, você está prestes a entender por que isso é muito satisfatório. O Luva de Pedreiro é chamado de corno e ameaça o seguidor de morte. Os humilhados serão exaltados, e aqueles que ajudaram a criar e disseminar nas redes sociais a narrativa e o roteiro para me destruir, nem os próprios amigos ele ajudou. Meu Deus vê tudo. Agora receba! Um dos maiores erros já cometidos pela internet no Brasil, na minha opinião, é o Irã Ferreira, o famoso Luva de Pedreiro, aquele símbolo de superação, humildade e carisma, só que não, só que bem não. Hoje eu acredito que esse sucesso todo do Luva foi um grande delírio coletivo, porque é inexplicável o quanto que esse cara cresceu, né? Isso. Cara, é impressionante, mas eu lembro de quando eu assisti o vídeo do Luva de Pedreiro, lembro da narrativa que foi criada em cima do Alan lá e tal, e lembro de pensar, falei assim, cara, como pode, velho? O cara humilde, simples, sem condição, e as pessoas ainda assim estão tentando montar nas costas do cara. Esse bicho precisa vencer na vida, esse bicho precisa mostrar pra todo mundo que ele é merecedor do apoio que as pessoas estão querendo colocar em cima dele. Eu lembro de pensar isso, cara. Esses foram só alguns dos vários comentários criticando o Luva, todos querendo expressar uma única coisa: indignação pela burrice e pela falta de humildade desse cara. O que não falta hoje em dia são canais de opinião xingando o Luva. Nem parece que são todos canais de opinião, afinal todos eles parecem falar a mesma coisa sobre ele. Sempre fazem questão de mostrar o quanto ele é burro ou quanto supostamente a sua fama subiu pra cabeça. Porém, eu quero te mostrar aqui o outro lado dessa mesma moeda. Eu quero te mostrar algo que esses canais de opinião não tem coragem de te mostrar. Primeiro, o Luva de Pedreiro não é burro, longe disso. Quem é burro é quem não sabe diferenciar um personagem de uma atitude real e sincera. O cara soube muito bem e está sabendo muito bem se aproveitar dessas pessoas que se acham superiores e ficam criticando ele. A justiça deixou claro que o Irã não é analfabeto. Ficou claro também que a minha empresa e eu, nós fomos responsáveis, né, por impulsionar o trabalho dele, então a gente tem uma participação direta no sucesso. Você considera, Irã, que ele se aproveitou da sua inocência, da sua ingenuidade? Se aproveitou. Falar a verdade, ele não me explicou nada. Você se sente enganado? Me sinto enganado, pai. Alan, você se aproveitou da ingenuidade dele? Nunca. Primeiro que eu não considero ele ingênuo, eu considero ele muito inteligente. Ninguém cresce tanto na internet sendo 100% ingênuo. Você não chegou lá e viu, pô, essa pessoa dá pra manipular? Nunca. Teve esse comportamento? Pelo contrário, eu decidi trabalhar com ele porque eu acreditava muito no potencial dele, porque eu tinha certeza que ele podia fazer tudo aquilo que eu imaginava. Agora, por que... Mas pera aí, rapaziada, antes da gente continuar aqui o vídeo, tem poucos minutos pra gente assistir ainda, mas antes da gente continuar, eu queria te perguntar uma parada, que aí isso é uma pergunta relevante pra mim, que faz realmente todo sentido na minha cabeça. Você que de fora, que está assistindo isso, tem aquela frase, né? Você quer saber um homem, dê poder a ele. Você que está assistindo de fora, você acredita que ele mudou, que ele se transformou essa pessoa ou não? Desde o início, assim que eles começaram a ver os pauzinhos sendo mexendo e os números começaram a crescer, ele já tinha uma ideia negativa, já tinha uma índole negativa, um caráter talvez duvidoso, e ele já estava planejando se tornar esse monopólio de poder. Porque ao meu ver, cara, não tem como você ter essa noção toda, esse discernimento todo, esse planejamento todo de como você vai, de quem você vai se transformar, saindo do ponto que eles saíram, entendeu? Eu acho, ao meu ver, ele, por falta de instrução, por falta de... Eu acho que das pessoas certas ao redor, eu acho que ele acabou se corrompendo. Eu não acho que ele era corrompido desde o começo, não. Minha opinião, tá? Tanto ódio do Luva,
Por que as pessoas odeiam tanto esse cara? Ele saiu lá do sertão, ganhou a sua vida, fez milhões de reais, tá famoso. O que tem de errado em tudo isso aí? Será que as pessoas realmente estão preocupadas em qual é a influência sobre o brasileiro médio? Ou na verdade elas estão mesmo com inveja de um cara que é burro, que ganha milhões de reais todos os meses sem fazer praticamente nada, enquanto elas têm ali que pegar busão lotado e se ferrar a semana toda para trabalhar? Isso vai ser desconfortável, mas para responder essas perguntas e te mostrar a verdade não contada sobre o Luva de Pedreiro, eu vou te explicar os 3 motivos pelos quais essa queda é a mais satisfatória de toda a internet. Primeiro motivo, o karma das casas de aposta. Esse é o maior projeto da minha vida. Chegou o Luva.bet, o novo site com jogos exclusivos do cara da Luva de Pedreiro. E eu não tô sozinho nessa não. Chega aí, Falcão. F12.bet, a melhor do mundo. Duas apostas. Eu sei que dá. 2 de vantagem, já sabe, né? Pagamento antecipado. Você apostou em algum time, ele fez 2 gols de vantagem, você ganha a aposta e recebe seu dinheiro, mesmo que o resultado mude no final. Tá esperando o quê? Vai lá na aposta ganha e receba. Joga com responsabilidade para maior de 18. Seja percebido. Eu acho que é isso aqui, rapaziada. Eu acho que essa aqui é uma das provas que eu tô falando que aconteceu, ó. Um cara sem instrução, sem noção, sem direcionamento correto, começou a ficar muito famoso, a base dele começou a crescer muito, muito mesmo, e o cara na cabeça dele acha que, pô, é ok ganhar dinheiro. Estamos nesse, ganhar dinheiro, é assim que se ganha dinheiro. O cara acaba meio que indo para esse lado e acaba meio que se corrompendo. Eu acredito 100% isso, que deu poder para um cara que não tinha instrução, deu fama para um cara que não tinha conhecimento, deu poder para um cara que não estava preparado para isso ainda. Por isso, virou o que virou. Eu acredito que ele acabou se perdendo, e não que ele tinha o coração ruim e tudo mais. Ele acabou sendo muito bombardeado por um meio que não é um meio muito positivo, cara. E o cara acabou se perdendo. Minha opinião, gostaria de saber a sua. Não tô falando que ele é certo, bonzinho, nem nada disso. Só tô falando que eu não acho que desde o começo, lá de quando ele tava no campinho de barro lá, ele tinha um plano maquiavélico pra chegar onde chegou, entendeu? Percebeu que tudo começou a dar errado na vida do Luva de Pedreiro porque ele escolheu fazer publicidade para casas de aposta. Alan Jesus já confessou em diversas entrevistas e podcasts que não fecha contrato para os seus agenciados com esse tipo de empresa. Você pode ter esse posicionamento hoje em dia com muitas pessoas que já conhecem a verdade sobre cassinos online e como que eles realmente atuam. Hoje em dia é tranquilo você ter esse posicionamento. Porém, lá em 2022, isso parecia ser loucura. Era basicamente você abrir mão de milhões ou até bilhões de reais. Um cara como o Luva de Pedreiro, lá no seu auge, quando o nível de consciência sobre casas de aposta ainda era baixo, ou seja, quando as pessoas não sabiam que isso era um golpe, poderia deixar qualquer casa de apostas bilionária. Porém, Alan Jesus negou todas elas e resolveu apostar no longo prazo, apostar em marcas sérias, em multinacionais, em publicidade de verdade. A história do Luva tinha tudo para ser o maior case de sucesso do mundo da publicidade e do marketing de influência. Mas o Luva de Pedreiro se vislumbrou com a possibilidade de ganhar milhões de reais rapidamente, com cassinos e até mesmo como se fosse arrancar o seu dinheiro dos seus seguidores. Até aí tudo bem. O Neymar é uma das pessoas mais idolatradas pelo brasileiro e também faz publicidade para casas de apostas. O karma dos cassinos não seria o suficiente para derrubar o Luva de Pedreiro. E aí que entra o segundo motivo pelo qual... Esse é um ponto muito forte, porque vocês podem reparar, cara. Virgínia... não vou nem começar a citar nomes aqui, porque tem um monte enormes aí que divulgam casos de apostas e o pessoal idolatra. No caso do Luva, foi que aparentemente não foi só o espaço que ele deu. Foi a postura que ele teve enquanto dava esse espaço. A arrogância, a prepotência, se achar demais... Essa queda é tão satisfatória. Segundo motivo, desumildade. Se receba. Aí o pessoal queria que eu, em 2 meses, morresse o meme. E aí não morreu. Não morreu, eu sou o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós ir, nós tudo Barcelona nós vai. O orgulho precede. Cara, até esse dia aqui, ó, no dia que eu vi essa declaração, eu falei assim, cara, nitidamente é a declaração de um cara que nunca foi conhecido, que nunca teve poder, assim, ó, influência na mão. E no primeiro momento que teve um pouco disso, se iludiu, vislumbrou. A destruição, o espírito arrogante precede a queda. Luva de Pedreiro sai de um campinho de terra e em questão de meses se torna uma das pessoas mais conhecidas e importantes do país. Com isso, todo o seu público esperava que ele logo fosse lançar uma casa nova, uma Porsche, uma loira do lado. Mas não foi isso que aconteceu, e essa demora foi o principal motivo que levou seu público a cancelar o Alan Jesus. A grande palavra dessa polêmica era injustiça. Não ironicamente, injustiça também foi a palavra que definiu a relação entre Luva de Pedreiro e seu antigo goleiro. A importância do Maiquinho, meu goleiro, falar a verdade, porque sem ele eu não tava aqui não, fazendo vídeo, falar a verdade, que ele me ajudou muito, né? Não quero saber de você mais não. Fazer o que, né, tropa? O que dá pra mim, dá pra ele, o que der pra ele, dá pra mim. Porque ele é o melhor goleiro do mundo. Você e o Luva são amigos? Somos, mas não tá a mesma coisa que antes. Eu vim visitar, Luva de Pedreiro se mudou, tá aí, ó, casa do homem aí, galera, aí, ó. Sobre o documentário, você viu alguma coisa? Ah, verdade, eu não recebi nada. Aqui é onde todos os pontos se... Caraca, essa do goleiro dele me pegou bastante, hein, velho.
Porque eu falo isso, eu tenho um sócio, rapaziada. E todos os sócios que eu adquiro ao longo da vida, assim, nas empresas, nos trabalhos, nas coisas que eu fecho, nos negócios, eu sempre falo, cara, eu não tenho a mínima preocupação com porcentagens, com os trabalhos. Eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que se todo mundo estivesse dedicando, tá todo mundo pensando em um objetivo só, todo mundo querendo lucrar junto, todo mundo querendo ganhar o seu sem pisar na cabeça de ninguém. Eu fecho com pessoas assim. Então eu nunca fico muito atrelado a porcentagem e tudo mais, porque eu sei que com as pessoas que eu fecho, independente de qual seja o cenário, se tiver bom para um, vai estar bom para o outro. Se tiver ruim para um, vai estar ruim para o outro. E se os dois progredirem, ou os dois, ou os três, seja lá quantas forem as pessoas, né, que estiverem envolvidas, todo mundo vai progredir junto. Essa tem que ser a cabeça. Essa aqui de deixar o cara para trás, tendo ganhado muita grana, foi complicada, velho. Conectam, porque a internet cancelou Alan Jesus por essa injustiça e também cancelou o Luva de Pedreiro por essa mesma injustiça. Isso porque o Luva supostamente virou a cara para o seu parceiro que defendia o gol nos seus vídeos, parou de responder a ele e não deu a mínima ajuda para o companheiro que participou do começo dessa história. É aquele ditado, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. O cara que sempre ajudou o Luva de Pedreiro, que sempre acreditou nele quando ainda estavam lá no campinho de terra, hoje não recebe nem mesmo uma migalha sequer por isso. As pessoas perceberam e se revoltaram com essa situação, o que nos leva ao terceiro motivo pelo qual a queda do Luva de Pedreiro é tão satisfatória. Terceiro, desespero. Sentença Só detalhe aqui, tá? O título do vídeo é a queda mais satisfatória da internet. Eu não acho, rapaziada. Eu não acho que é satisfatório. No caso, só porque ele foi um maluco que não teve preparo psicológico, deu uns passos errados e tudo mais, mas não acho que é maneira ver ninguém caindo, não. Fala em 3.250.000, mais juros, mais eventuais despesas e danos morais. Quanto é que você calcula que dá isso? Aproximadamente 6 milhões de reais. Multa, correção, o que foi investido e dano moral. Você confirma que Irã Ferreira já fez um... Sem contar que ganha também o atestado de estar correto, né? Estar certo em relação àquela polêmica toda lá. Depósito em juízo? Sim. E você faz questão de receber? Sim, faço questão que seja cumprida a decisão judicial. Centavo por centavo? Sim. Hoje eles tentam diminuir a minha vitória, né, desmerecer aquilo que eu conquistei. O discurso era, eu tinha enganado, eu não tinha feito os repasses, minha gestão ela não tinha transparência. E agora não, agora o que eu tô ganhando é, não pode desmerecer a minha vitória. Eu venci porque eu agi corretamente dentro da lei. O primeiro ato de desespero do Luva surge com aquela quebra de contrato do Alan Jesus, que ocasionou com uma dívida de aproximadamente 6 milhões de reais, que terá um resultado muito em breve. Aí você pensa, bom, para um cara que é do tamanho do Luva de Pedreiro, esses 6 milhões de reais não são nada. E realmente isso daí faz até sentido. Porém, cada vez mais as marcas estão vendo problemas nesses cassinos online, estão se distanciando de influenciadores que divulgam isso. O Luva pode realmente ficar refém do Tigrinho para sempre. O seu hype pode passar, as pessoas podem se lembrar desse caráter que ele teve com seu goleiro. Inclusive, todas essas atitudes mais recentes do influenciador mostram um certo desespero. Ele literalmente diz que vai leiloar um boneco do Luva de Pedreiro para tentar pagar e levantar uma grana para pagar essa multa. Eu achei uma solução para resolver meu problema. Vocês querem saber o que é que eu vou botar para sortear? Para nós conseguir essa grana? Sabe o quê? Posso dizer? Um boneco. Isso aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Do cara da Luva de Pedreiro. É você, o vídeo do boneco, é você que tem um vídeo do boneco, um boneco meu lá que eu já vi no Twitter já. E tem um negócio na cara dele lá. Quem é os caras que estão fazendo isso, mano? O segundo ato de desespero vem do fato do Luva estar se forçando demais na internet. Recentemente, viralizaram 2 vídeos. Um vídeo, ele discutia com o ChatGPT a raiz quadrada de 60. Se você multiplicar 20 por 20, o resultado é 400. Não, mentira. Errou, meu ChatGPT. Errou, meu chefe. Tá errado, negativo. 20 multiplicado por 2 é 40. Que pega 20 mais 20. Que é 2,20. Dá 40, chefe. Me desculpe, tá errado, viu? Cara, vocês podem até não concordar comigo, mas eu vendo isso tudo, a única coisa que eu consigo identificar que levou o cara pra esse comportamento todo foi que o cara não tem disciplina, velho. E quando o cara não tem disciplina, o mundo vai se impor. Não adianta. O dinheiro, as más amizades, a falta de... Não é falta de caráter, não vou falar falta de caráter, é a falta de sensibilidade para filtrar as situações. Quando tudo fica muito fácil, quando a vida fica tudo muito boa, né? O cara começou a ganhar muito dinheiro, estourar, todo mundo sabe que é o cara, todo mundo gosta do cara. Fica muito fácil de você abrir mão da disciplina, de valores, porque tá tudo muito bom o tempo inteiro. E é difícil você encontrar alguém e falar assim, irmão, se liga, tá bom agora, mas tu precisa andar um pouquinho correto, cara. Precisa prestar atenção nas atitudes que você tem com as pessoas que estão próximas. Você precisa prestar atenção na sua imagem, no que você está externando pro mundo. Como você quer que as pessoas te vejam? Falta demais isso, e dá pra ver, cara, que o excesso de relaxo nesses passos,
nesses posicionamentos, é porque o cara tá vivendo uma vida onde ele acha que tá tudo bem, tá todo mundo realmente do lado dele e só. Agora a pancada da vida chega, né? Desculpe, tu errou. Tu, infelizmente, pela primeira vez tu errou essa conta. Tá errada. E por favor, não seja inocente de achar que o Luva não entende a diferença entre a divisão de 60 e a raiz quadrada de 60. Ele pode não saber fazer a conta de fato, porém, com certeza ele sabe que se tratam de duas coisas diferentes, de duas contas diferentes. E ele faz isso para engajar justamente com seguidores que acham e chamam ele de burro constantemente. Outro vídeo que viralizou foi ele supostamente ameaçando um cara em sua live pelo simples fato de ter chamado ele de corno. Você chamou de quê, chefe? Você chamou de corno? Repita. 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 Safado. Descarado. Repita. Repita. Ousado. Nunca chamo um homem de corno. Você sabe o que se acontece, parceiro? E mais uma vez, os críticos do Luva, que tanto chamam ele de burro, caíram em mais um bait. É claro que essa ameaça foi uma zoeira do cara e muita gente levou a sério. Pra mim, essa queda do Luva de Pedreiro, que pra grande maioria das pessoas é tão satisfatória, na verdade, é só um influenciador fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Besteira pros outros comentarem. Não importa se o que você tá fazendo é positivo ou negativo, o que importa é que isso dê repercussão. Talvez essa seja a última esperança do Luva de Pedreiro. Talvez ainda ele esteja só se fazendo de morto pra comer o coveiro. E se você não quiser ser o coveiro dessa história, recomendo que assista o vídeo que vai aparecer aí na sua tela, onde eu explico a queda satisfatória. Rapaziada, como vocês viram aí, manos, eu não posso falar que foi uma das quedas mais satisfatórias da internet, porque o poder e a força que esse cara tem na mão é absurdo, esse cara pode ajudar muita gente ainda, mas eu reconheço 100% que esse excesso de postura descabida, desplanejada, é só porque o cara tá vivendo um mundinho onde ele acha que ele é o Deus, ele é o rei, e não terão consequências. Todo mundo vai estar sempre gostando do cara, apoiando o cara direto, e parece que não tem ninguém ali do lado pra puxar a orelha certo, botar o pé do cara no chão e falar assim, irmão, acorda pra vida. Subir é muito difícil, mas cair é fácil demais, cara. Chegar até o topo é difícil, mas não tão difícil quanto se manter no topo. E eu acho que falta isso. Deram muito poder, muita influência, muitos acessos e o cara bugou. Basicamente foi isso. Eu queria saber o que você achou sobre a postura dele lá no vídeo do Julião. Eu vou deixar o link na descrição aqui no vídeo lá que ele foi no CT do Cariani. Vou deixar o vídeo aqui do canal do Mano Logos, que esse vídeo eu assisti no canal do Mano Logos, tá com quase 1 milhão de visualizações lá. Se quiser assistir o vídeo completo lá, a gente assistiu aqui, mas se quiser assistir lá, dá uma força, clicar dá um like pro Logos lá. Ajuda também. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!